Hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026, vamos fazer um estudo na primeira epístola de Pedro. Mas antes, vamos ler um artigo de Luz da Unção de Cristo, muito importante para o tempo de hoje, para o nosso entendimento da fé cristã, que está muito confusa. E precisamos esclarecer essa fé dentro e no nível cultural quântico que vivemos, um nível cultural quântico e racional da realidade, o que a palavra chama de verdade. Muito difícil, por isso as pessoas estão nas igrejas procurando entender e não conseguem, e saem da igreja como se fosse apenas um teatro, e não conseguem entender nem a sua realidade, nem a realidade do cristianismo hoje perseguido, a religião perseguida por excelência e martirizada. Então esse artigo é uma unção que nós tivemos do Espírito de Jesus hoje, muito importante, é um artigo premium que os cristãos vão ter dificuldade de entender, principalmente se não tiverem um exercício mental sobre a física quântica, que é uma filosofia da física pós-newtoniana das partículas, uma filosofia dos campos de forças da realidade externa da nossa consciência, ou seja, o mundo que estamos vivendo, essa vida, essa primeira vida que nós temos, essa vida nesse corpo mortal, antes de nós procedermos a partir a nossa alma, segunda vida, nossa alma no céu por Jesus, e a terceira vida e consciência que nós vamos ter de vida no corpo ressurreto como de Jesus pelo Espírito, de uma física e química do céu celeste, que não morre mais, não adoece mais, é impassível. Ou seja, pode passar a matéria essa matéria desse cosmos. E nós vamos viver assim durante esse tempo que resta para o juízo final e o estado eterno, depois de 1000 anos, como diz Apocalipse de João, no capítulo 20. Então esse artigo é muito importante para nós, nessa época da consciência e da razão quântica do homem, que avançou na ciência de Cristo, revelou para as nações. É muito importante nós percebermos e procurarmos e repetirmos esse artigo até nós entendermos o que é a fé cristã, o que é o Deus cristão. Então foi muito boa essa unção do Espírito. Eu vou passar para vocês antes de começar o estudo na primeira carta de Pedro. O Pai, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo Operador, VA, 17 de janeiro, sábado 2026. Deveria haver um prêmio cristão para a ciência cristã do Pai, da Palavra e do Espírito, pois é necessário falar de modo compreensível as ovelhas de Cristo nestes tempos e nos tempos vindouros quânticos. E isto está sendo feito sem a notoriedade necessária pela unção do Espírito Santo. A unção nos comunicou hoje uma luz muito importante que se harmoniza perfeitamente com a palavra e o verbo. O verbo, consideremos o sentido híbrido, palavra e cano. O verbo é inerrante e é capturado pela tradução e expressado em linguagem humana divina, pois Deus mesmo constrói as línguas, em especial o hebraico, o aramaico e o grego, que são a língua do verbo. O verbo é ainda a palavra, ou seja, a expressão da palavra, que é o Filho do Pai da eternidade para o tempo e espaço, do verbo e linguagem. João nos revela em seu verbo que o Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunho no céu e na terra. O Espírito
dá testemunho o sangue e a água. Percebemos esta luz. No céu, o Espírito de Jesus e da palavra, pois Jesus é a palavra, e a palavra são um, mas entes próprios. O Espírito de Jesus é da palavra e da palavra opera todas as coisas, e o Espírito é o operador por excelência. A palavra é o revelador da vontade do Pai por excelência. O Pai é a fonte de toda vontade e o propósito por excelência de toda a criação. É o administrador proprietário no nosso mundo econômico, que significa a palavra é a revelação da vontade do Pai que é averbada no estatuto da nossa instituição ou empresa. E o Espírito é a corrente eletromagnética que opera os comandos e sensores de nossos sistemas operacionais, orgânicos ou eletromagnéticos materiais. Claro, o Espírito não é apenas uma corrente eletromagnética, mas é o impulsionador de todos esses campos com a sua vida, o seu vento. Esta é a nossa realidade da ciência, da consciência exterior que alcançamos com o desenvolvimento da ciência, como é profetizado por Daniel. É a percepção real histórica que vivemos nesta nossa vida mortal, essa nossa primeira vida. Mas sendo o Espírito Santo inspirado pelo Pai e o Filho, ou Palavra, entendemos que a Palavra e Jesus são um hipostaticamente, porém próprios. Assim, quando falamos de Jesus, este é o homem divino, nazareno, com 24 cromossomos medidos no sangue do sudário, do Turim e de Jerusalém e Oviedo, na Espanha, que se submete, esse Jesus, homem, se submete ao Espírito Santo, que a palavra Filho gerou com o Pai, ou expirou com o Pai. Então, Jesus, como palavra e o Pai, expiraram na eternidade o Espírito Santo, que concebeu o Jesus, homem nazareno. Enquanto a palavra foi gerada pelo Pai na eternidade, o Filho com o Pai geraram o Espírito Santo, que concebeu o homem nazareno Jesus da Virgem Maria com seus 23 cromossomos e um cromossomo Y, porque as mulheres nos dão os 23 cromossomos e o Pai natural nos dá os 23, tendo 46, mas Jesus é um corpo divino de 24 cromossomos, com o Y de macho, concebido pelo próprio Espírito Santo. Então vemos que o homem Jesus foi concebido unicamente pelo Espírito Santo, unicamente entre aspas, porque o Espírito opera com o Pai e a Palavra, operando a Palavra eterna pela vontade do Pai, que nos amam. Que graça sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus, como irmão, Senhor, Messias e Deus. Aleluia, graças por esta luz. Então esse artigo e essa unção que nós temos hoje, ela é muito importante porque ela nos esclarece bem esse mistério da Trindade. Simplesmente muitas igrejas, na confirmação ou no catecismo, apenas explicam que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não explicam com a mente do homem quântico hoje, da física quântica, da consciência quântica que nós estamos vivendo nesta época da consciência quântica, que a ciência quântica nos revelou que a matéria ela não existe, o que existe são campos eletromagnéticos, né? E tudo, o vácuo não existe, o que existe porque os campos de energia estão em toda parte. Então, mesmo no vácuo aparecem partículas subatômicas, quarks, e suas partículas antimateriais se desaparecendo em frações de bilionésimos de segundo. Então nós temos esta mente, essa racionalidade, essa verdade quântica dessa ciência laboratorial que nos trouxe pela filosofia da física atual e da observação da nossa consciência externa nesse mundo, nessa vida. Então é muito importante esse artigo que nós esclarecemos, né, com a unção de Deus, a diferença entre Jesus e a palavra. Eles são um hipostaticamente. Jesus é a natureza humana concebida divinamente pelo Espírito Santo, incorporado à palavra, que é eterna, que dá testemunho no céu.
Então, as nossas três vidas, a nossa primeira vida aqui, a segunda que nós vamos ter no céu, a terceira que vamos ter com céu e terra, num corpo glorificado como o de Jesus, nós no céu e com o Pai veremos a face do Pai, como os anjos hoje veem das crianças. Nós ouviremos a palavra do Jesus, do Filho, palavra, e nós receberemos a luz do Espírito Santo, como nós já recebemos. Então, o Espírito Santo já nos foi concedido, e a palavra nos foi concedida, e a vontade do Pai habita em nós. Nós temos o templo do Espírito Santo, por isso não podemos ser cremados, que é pecado mortal, como disse o profeta Amós, no capítulo 2, e não podemos tatuar, furar nosso corpo. Claro que por acidente não podemos evitar, né? Por feridas, por doenças, por cirurgias, né? Mas esteticamente não devemos fazer essas marcas, porque nós somos marcados com esse selo do Espírito Santo para essas três vidas. Então acho que foi essa a tentativa de colocar nas nossas consciências, dos nossos ouvintes, a realidade, o que é a realidade da fé cristã e do Deus cristão. Os outros são deuses babilônicos, do mercado, que Jesus voltando vai vingar contra ele. Um deus, o Baal, o islamismo, o deus Baal, que veio da Síria para Meca e que Maomé nasceu porque escapou por sacrifício de camelos que o seu pai, Abdullah, ofereceu ao deus Rubal em Meca. E aí Maomé ganhou força, riqueza, casou com uma mulher rica, saqueou, ganhou força militar e pegou o deus do pai dele, o Alá, que é o deus Rubal, Baal, que Elias matou os 400 profetas, colocou como deus dessa religião. Depois um imperador árabe tomou os escritos sobre Maomé e transformou num Corão, e depois Hadith. E esses bilhões de pessoas estão aí perdidas nesse deus Baal, que também é o deus Shiva, do hinduísmo, é um dos deuses dos 300 milhares de deuses hindus. Então isso não tem nada a ver com o Deus verdadeiro, não tem nada a ver com a verdade yoga, não tem nada a ver com a verdade, com o Deus verdadeiro da Trindade do cristão. Amém? Então vamos agora para o estudo, finalmente, do capítulo 1, nessa série de estudos por capítulo, para a TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazareno e para o grupo Cruz, Força e Fé no WhatsApp. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo, para os fiéis na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Jesus não vem a nós hoje senão para nos santificar. Jesus não quer ser famoso, mas ele quer nos santificar. Por isso, Jesus envia seus ministros para todos os países. A aspersão do sangue de Cristo sobre nós é a Eucaristia. Com o sacrifício, com a santificação e Eucaristia, nós teremos paz e graça renovadas a cada dia. Eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Para nós é difícil entender a presciência do Deus Pai eterno não gerado, pois não entendemos bem a eternidade, pois vivemos as horas, os dias, os anos, o tempo, mas Deus é onisciente e sabe todos os futuros e tem todo o poder, por isso conhece os seus eleitos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. 1 de Pedro, continuando,
A ressurreição de Jesus Cristo é comprovada no Sudário de Turim, pois a chamuscação das fibras de linho foram provadas provocadas pela energia nuclear da desmaterialização e reestruturação do corpo morto de Jesus com vida e natureza celeste. O Espírito Santo e a fé em Jesus Cristo são mantos de luz e entendimento que nos guardam com um, um linho finíssimo, que nos guarda como Jesus, nosso corpo, morto para o pecado, esperando para nos glorificar no dia do Senhor. Pela justiça de Deus, mediante os méritos de Cristo e obras até a cruz. Esta justiça é nossa herança inacessível. Não é apenas um dom gratuito, é duradouro, mas é um bom gratuito com frescor juvenil e presente, e que será ainda mais glorioso com o dia da glória revelada eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora com toda a liberdade do céu estamos lá também. Nisso exultais, embora na presente hora, por um tempo, se necessário, verso 6, sejais confrontados por várias provações, para que, uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo quando provado por fogo, radiante em louvor, glória e na revelação do Senhor Jesus. E honra. Quem não havendo visto a mais, no qual, não sendo agora, mas vendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Já a salvação em Cristo começa do verdadeiro com o temor da verdade, com o temor e a obediência. O temor é mesmo contato online, presente, contínuo com Jesus, em tudo que passamos, falamos e fazemos, e até sonhamos. As percepções que passamos são limitadas e controladas e minimizadas por Deus dentro dos nossos limites. Jesus é esse temor presente, professor e luz de amor, que nos acata, perdoa e conduz com suavidade pela santidade, mas o vemos uma ou outra vez em visão e logo no céu. Verso 10, carta de 1 Pedro, capítulo 1. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Como os profetas súplicas e injúrias, devemos, como os profetas, inquirir e indagar a Deus sobre nossas vidas e santificação e salvação a cada dia, e comunicar esta geração à família e ao próximo, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que antes estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Assim como o Espírito Santo testificou dos sofrimentos de Cristo, ele testifica da glória da Igreja ressurreta hoje, e assim como Cristo foi fiel no cumprimento dos seus sofrimentos, será na sua epifania de poder e grande ressurreição gloriosa do seu grande dia, que também é nosso por graça e fé. Guardemos esta herança e esperança das suas palavras. A eles foi revelado, 12, que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram comunicadas de
por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam prescrutar. Da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 e 14. Por isso, com o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo como Filho da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Hoje estamos sujeitos à prostituição por ouvir uma simples música com letras de sedução, cantadas e gravadas em máquinas de memória, vídeo e áudio. Mesmo que não contenha sentenças explícitas de sexualidade, a letra e o discurso pode levar à cena de relação íntima que não convém e induz a sonhos e excitações impróprias e aplica. Devemos evitar isto e outros sons sensuais, erotizados, que despertam hormônios da carne, induzem e moldam o corpo para um ato de relação que não é apropriado com o cônjuge e, devido à cultura decadente que vivemos, é inapropriado consumir as imagens e áudios comerciais e recreativos que se produzem e reproduzem nas telas e nos alto-falantes por toda parte neste mundo moderno. E esta ignorância é difícil de apagar de nossas culturas e mentes modernas, e será perseguida pelo mundo moderno. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Daí vem até a história do purgatório, porque as pessoas fazem o sacramento na igreja, mas não seguem uma mente pura, uma vida pura, um coração puro. E aí precisam ter uma doença, um sofrimento terminal, às vezes muito grande, que não resistem, né? Muitos tentam aí, efetivam o seu próprio suicídio. Não façam nunca, jamais isso, mas é uma realidade que é difícil viver a santidade cristã neste mundo decadente. 15:16. Não só o céu é santo, mas o Deus que santifica o céu também. Por isso, nosso maior compromisso com a santidade é com o Deus da santidade que santifica. Devemos ser santos não só para ir ao céu da santidade, mas para nos amoldarmos à justa relação com um Deus santo. Prosseguimos a leitura de 1 Pedro, capítulo 4, no verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E o tempo que temos para a nossa santificação junto ao Pai, junto ao pão e vinho e palavras eternas é pouco. 70 anos ou 100 anos é um grão pequeno na eternidade, mas o Evangelho é suficiente para instruirmos na santidade no modelo de Cristo, sabendo que não foi com ouro e prata que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nossos pais, mesmo se cristãos de boa memória, nos transmitem doutrinas, valores que não são compatíveis com a santidade revelada nos evangelhos e por isso deveriam nos corrigir com o evangelho. E precisamos de esforço e oração humilde e suplicante para caminhar neste caminho como Jesus caminhou e nos ensinou os apóstolos e profetas de Jesus. Mas com o precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, é que nós fomos comprados. Jesus nos ensinou que seu sangue em semente é para gerar frutos. Isso disse como analogia aos somates que deixou na terra no Calvário, que são vivos, genéticos e sementes santas, indestrutíveis, para clonar os corpos dos santos quando Deus usar com os nossos somates, como usou de Maria Virgem. 23. Como somos com um Y de macho para encarnar o Verbo Jesus. É possível e revelado.
Então, esse entendimento de que Jesus poderá usar os somates do nosso corpo que ficam na terra, sepultados e justificados pela nossa fé, para ressuscitar o corpo glorioso com a física e química celeste. É bem harmônico com as Escrituras e também com o conhecimento hoje desses somates, que são partículas genéticas indestrutíveis no nosso sangue, como era o de Abel, que clamava na terra por vingança quando foi o seu corpo morto. Continuando a leitura de primeira carta de Pedro, capítulo 1, no verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Jesus revelou no primeiro século toda a história, a origem e futuro da humanidade. A Bíblia é a síntese divina de Deus sobre a raça humana. Seu descaso, síntese, inspirado é grandioso, mas um tropeço para muitos que não recebem o entendimento. A gatinha está aqui. Jesus revelou no primeiro século, então, toda a verdade. E hoje nós estamos vendo essa guerra da besta do mar, da besta da terra, do Apocalipse, da mulher prostituta, essa grande Babilônia, que se assenta em 10 reinos, e o dragão, a serpente, a China, do Oriente, né, dominando todo o comércio e com grande poder. E a besta do mar, que os Estados Unidos hoje, dominando os mares e o comércio mundial. E a besta da terra, que é a Rússia e seus aliados, dominando aí com o dragão da China o comércio mundial. E os países islâmicos, as 10 bestas que a mulher vai sentar, já está sentada, né, a Europa, sobre essas bestas islâmicas, que veio do deus Baal, que por meio dele também tem fé em Deus, o qual eu ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, no primeiro século, Jesus já revelou tudo que nós estamos passando. Só em Jesus temos a síntese de tudo o que precisamos para a paz conosco mesmo e familiares e amigos, e até com o céu dos anjos e santos eleitos que nós vimos na Serra Gaúcha, subindo aqui no ano da enchente de 2024, pois só este nome nos dá a graça original e esperança real de vida eterna, porque a sua síntese evangélica é eterna, como é sem sua palavra e seu Espírito Santo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Nós deveríamos viver só para revelar e discutir uns com os outros, mas antes aproveitar o tempo para expressar amor, paciência, permissões e cuidados mútuos, enquanto temos tempo, isto com zelo, foco e amor ardente em Cristo, fonte deste amor. Pois fostes ser regenerados não com semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Está claro que toda palavra e ideologia falece, mas a palavra de Deus permanece. Continuando a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 1, no verso 24 e 25, comenta: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a flor e cai a erva, ou vice-versa. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A nossa alma na terra vai perdendo a glória do Espírito de Deus, e a nossa carne, por fim, falece até os 100 anos, ou menos, ou mais. Parece para a palavra de Deus, viva em nós para sempre, e a sua glória e verdade vive em nós e brilha no dia de Cristo, para nos ressuscitar em um corpo celestial. Fim do capítulo 1 de Pedro, capítulo 1. Então, concluímos o estudo da primeira carta de Pedro com a leitura desse importante artigo. Se você gostar, compartilhe, dê um like. Se você não aceitou Jesus, aceite a palavra, aceite o verbo Jesus Nazareno como Senhor, Messias, Deus, Elohim com o Pai, para a sua salvação, da sua segunda e terceira vida em Cristo Jesus e num corpo ressurreto e imortal. Amém? Discurso falou Alfred, Ministério da Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, para o Grupo Cruz de Força e Fé no WhatsApp, e o canal TV Notícias Cristo Rei Nazareno,
Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela audiência, você cristão. Eu vos deixo a paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre para você e sua família. Amém.